Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Vamos então analisar aqui o eixo Y e o eixo Y sobre a índice linha. Vamos então cuidadosamente, nós estamos percebendo que y sobre índice linha é igual a y, que implica que infinitésimo de y sobre índice linha é igual a infinitésimo de y. Nós também sabemos que t sobre índice linha é igual a t menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo x, dividido por C2 multiplicado por x, e todo esse termo dividido por 1 menos velocidade do observador O sobre índice linha em relação ao observador O ao longo do eixo x elevado a expoente 2 dividido por C2. Aqui está expoente 1 sobre 2. Muito bem. Nós também calculamos em aulas anteriores que o infinitésimo dt sobre índice linha é igual a d infinitésimo do tempo t menos o módulo, o v maiúsculo x dividido por c elevado a 2 infinitésimo de x, todo esse termo dividido por 1 menos v maiúsculo x elevado a expoente 2 dividido por c2, e então todo esse termo submetido a expoente 1 sobre 2. Muito bem, então aqui nós vamos reorganizar esse dt sobre índice linha. E então, se pusermos em evidência o dt, infinitésimo de tempo, nós temos dt sobre índice linha, infinitésimo de tempo, aqui 1 menos v maiúsculo x dividido por c2 multiplicado por dx dt, dividido por 1 menos v maiúsculo x elevado a expoente 2 dividido por c2, expoente 1 sobre 2. Então nós sabemos, com base em aulas anteriores, que v ao longo do eixo x, a velocidade ao longo do eixo x é definida como dx dt, de modo que nós temos dt sobre índice linha dividido por dt é igual a 1 menos v maiúsculo x multiplicado por v minúsculo x dividido por c2, c elevado a 2, todo esse termo dividido por 1 menos v maiúsculo x elevado a 2 dividido por c2, e aqui está o expoente 1 sobre 2. Pois bem, então agora vamos considerar que v sobre índice linha, e então nós podemos definir aqui v subíndice y, ou seja, o componente y da velocidade é dy dt, tal como definido na cinemática, na mecânica de Galileu Newton, mecânica clássica de Galileu Newton. E também nós podemos definir o v sobre índice linha, componente y, como infinitésimo de y sobre índice linha dividido por infinitésimo de t sobre índice linha. Vamos então substituir, e isso pode ser expresso como dt dividido por dt sobre índice linha e dy sobre índice linha dividido por dt, usufruindo então, porquanto admitamos as propriedades do elemento neutro, as propriedades de elemento neutro para o espaço contínuo dos reais para a operação de multiplicação, em que nós temos o elemento neutro igual a 1, de modo que nós convenientemente podemos multiplicar e dividir por dt infinitésimo de t, contanto que esse infinitésimo de tempo seja diferente de zero, seja maior do que zero. Muito bem, então agora nós sabemos que infinitésimo de y sobre índice linha é igual a infinitésimo de y. Vamos fazer aqui esta substituição cuidadosamente. Então aqui dt dividido por dt sobre índice linha multiplicado por infinitésimo de y dividido por infinitésimo de tempo. Muito bem, então isso pode ser reescrito como dt
dividido por dt sobre índice linha multiplicado pela componente y do vetor velocidade. Então vamos substituir esse termo cuidadosamente. Muito bem, precisamos reorganizar o espaço, vamos encerrar a aula nesse ponto. Muito obrigado a todos.